grande Eliezer, Micaele, Ana Karina, Leco, Luana, todo mundo presente, maravilha, maravilha. Musa Nissei, pessoal que estava aí na outra aula também, né? Show de bola. E tem uma galera nova aí, tá chegando agora. Então, vamos que vamos começar? Pessoal, vamos começar então falando com vocês aí da corrente elétrica. Vamos lá, ó, assunto que cai pra caramba, tá? Que a gente vai falar aqui da corrente elétrica, da carga elétrica, e você vai ver, a gente vai fazer umas questões aí hoje já, desse assunto que é cobrado. Bom, pessoal, pra gente começar, vamos lembrar aqui, isso aqui eu falei lá no finalzinho da eletrostática. Quando a gente acabou a eletrostática, né, eu já toquei nesse assunto aqui com vocês. Então, imagina aqui uma bateria, onde você tem lá o polo positivo, polo negativo, e aí eu liguei lá 2 fios, né, um em cada polo. Esse lado aqui, ó, o lado negativo da bateria, você pode dizer que os átomos dos fios e desse polo aqui estão com excesso de elétrons. Então tem elétron pra caramba aqui. E no próprio fio aqui, ó, fica tudo com muito elétron. O lado de cá fica faltando elétrons, né? Porque é o lado positivo. Os átomos estão querendo elétrons. E do lado de cá, os átomos estão com excesso de elétrons. Eles querem perder os elétrons. Porque você sabe que o objetivo do átomo é ficar neutro. Então, quem tem excesso de elétrons quer perder e quem tem falta de elétrons quer ganhar. Show? E aqui juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque o lado de cá está cheio de elétrons querendo perder, os átomos querendo perder, o lado de lá estão querendo elétrons, né? Só que esses fios não estão se tocando aqui, não tem como esse elétron pular para lá. O elétron está doido para ir para lá, mas não tem como pular. Certo? Aí o que você faz? Você pega e você vai ligar esses 2 fios, mas eles vão passar por um determinado aparelho, por exemplo, por uma lâmpada. Então você vai ligar os 2 fios aí, ó. Aí um fio toca aqui na parte de baixo da lâmpada, o outro fio toca naquele bocal metálico. São os 2 polos da lâmpada. Certo? É como se aqui tivesse uma haste, ó, que liga naquele... Sabe qual é aquele negocinho que tem embaixo ali, né? Aquela protuberância ali que tem embaixo ali. Protuberância. Tem uma haste ligada a ele. Aí vem uma molinha aqui, né? E a outra haste vai ligar nessa parte metálica, no anel metálico. Aí você fechou esse contato. Agora, você permitiu que esses elétrons possam correr para o outro lado. Perfeito? Essa bateria aí, que tem esses elétrons sobrando de um lado e faltando do outro, é o que a gente chama de diferença de potencial. A gente vai falar na próxima aula isso. O importante é que você entender que esses elétrons correndo pelo fio, tá? Esse movimento dos elétrons correndo pelo fio é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. E aí a gente vai calcular essa intensidade da corrente elétrica, que é o I. O I é a intensidade da corrente elétrica que vai ser medido em ampere. Tá legal? E como é que eu vou medir isso? Bom, tá passando uma quantidade de carga aqui de coulombs por segundo. E aí, isso é que vai ser a intensidade da corrente. A intensidade da corrente vai ser as cargas que passam ali pelo condutor por intervalo de tempo. Tá? Carga medido em coulombs, dividido por segundo, é o que a gente vai chamar de ampere. Então, se essa carga aqui, ó, estiver em coulomb e esse cara aqui estiver em segundos, é porque essa corrente vai estar em ampere. Tá legal? Essas são as unidades do sistema internacional. Agora, existe uma outra unidade que é muito usual, hein? Que eu vou puxar aqui uma outra setinha, ó. Vou puxar essa setinha azul aqui, ó. Uma outra unidade muito usual de carga
é o miliampere-hora. Bom, se a carga está em coulomb, é porque o tempo está em segundo e a corrente está em ampere. Se a carga estiver em miliampere-hora, aí é bem óbvio, né? É porque o tempo está em horas e a corrente vai estar em miliampere. Tá? Pode tirar essa tarja rapidinho, diretor? Tá ali, gente. Cara, essas unidades aqui são muito utilizadas, tá? Deixa eu te explicar, ó. Vou botar até aqui de novo. Então, no sistema internacional, qual é no sistema internacional? 1 ampere, que é a corrente, é igual a 1 coulomb por 1 segundo. Isso é do sistema internacional. Carga em coulomb, tempo em segundo, corrente em ampere. Mas existe uma outra unidade muito usual, que é quando a corrente está em miliampere e o tempo está em hora, a carga vai estar em miliampere-hora. Tá legal? Essa unidade aqui é muito usual porque normalmente você tem lá baterias do celular, do seu notebook, enfim, né? Esses aparelhos que funcionam com baterias, você tem lá a unidade da carga, né? A quantidade de carga que essa bateria armazena. E essa quantidade de carga, quando vem escrito nos aparelhos, não vem em coulomb, vem em miliampere-hora. Então, ó, a bateria tem tanto de miliampere-hora. Então, como o Enem gosta muito de associar, né, o seu dia a dia com a matéria, é muito comum cair no Enem o miliampere-hora. Se a carga estiver em miliampere-hora, a corrente está em miliampere, o tempo está em hora, certo? Lembrando que o que é 1 miliampere? O prefixo mili vale 10 a menos 3, então 1 miliampere é 1 vezes 10 a menos 3 ampere. É 1 milésimo do ampere, né? É igual ao mililitro, é igual ao milímetro. 1 milímetro é 1 vezes 10 a menos 3 metros. 1 mililitro é 1 vezes 10 a menos 3 litros. Então você tem 1 miliampere, tá? É 1 milésimo do ampere. Beleza? Beleza. Então essas são as unidades que você vai trabalhar normalmente. Aí, vamos lembrar do seguinte, ó. Lembrando que, vamos lá, a carga, essa carga medida em coulombs, ela pode ser calculada fazendo N vezes E. Cuidado que isso aqui também pode aparecer para você. Por que isso? Porque, olha só, estão passando elétrons aqui pelo fio. Só que cada elétron tem uma carguinha. Cada elétron possui uma carga, que a gente chama de carga elementar. Você não precisa decorar esse número, não. Ele é dado para você. Mas em módulo, né, a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, cuidado, hein, cara. Esse cara aqui, ó, para tu calcular a corrente, não é o número de elétrons. É a carga que passou. A carga dividido pelo tempo. Se eu dissesse para você assim, passaram aqui 100 elétrons em 10 segundos. Se tu pegar aqui 100 dividido por 10, tá errado. Porque se passaram 100 elétrons, isso não foi a carga, isso foi o N. É o número de elétrons, o número de portadores de carga. Então, passaram 100 elétrons em 10 segundos, você vai ter que calcular essa carga. Perfeito? Então, a carga vai ser, bom, se passaram 100 elétrons, cada elétron tem esse pouquinho de carga. Então, se passaram 100 elétrons, a carga que passou foi 100 vezes isso. Certo? Esse N aqui, então, seria o número de elétrons que passaram. E o Ezinho é a carga de cada um deles. E aí, quando eu multiplicar, eu vou ter, então, a carga que passou. 100 elétrons dá um total de quantos coulombs? É isso. Então, você vai calcular os coulombs. Porque aí, se você dividir coulombs por segundo, é que você vai ter a corrente. É aí que você vai ter os amperes. Maravilha? Perfeito isso aí, galera? Beleza, o pessoal tá batendo papo ali, ó. É o miliampere-hora. Show de bola. Miliampere-hora é a parada. Isso aqui aparece muito, tá?
Às vezes, pode até aparecer também, ó, vou até colocar entre parênteses, pode até aparecer a corrente em ampere e a carga em ampere-hora. Entendeu? Às vezes não está em miliampere, às vezes está em ampere a corrente, aí a carga está em ampere-hora porque o tempo está em hora. Aí show, ampere-hora, hora, ampere. É só você casar tudo bonitinho aqui, né? Se aqui tiver em miliampere, aqui tiver em miliampere-hora, aqui está em hora. E vice-versa. Se esse cara tiver em ampere e esse cara em hora, esse cara aqui vai estar em ampere-hora. Certo? E quando esse cara está em ampere e esse cara está em segundo, aí esse cara está em coulomb. Essas daqui são as unidades do sistema internacional que não são tão óbvias, né? Esse aqui que não é tão óbvio. Agora o restante aqui é bem óbvio, porque, pô, se aqui está em ampere-hora, é porque o tempo está em hora e a corrente está em ampere. Se a carga estiver em miliampere-hora, é porque o tempo está em hora e a corrente está em miliampere. Então é só você, né, olhar e ver quais são as unidades. Aqui é bem óbvio, no final das contas fica óbvio. Esse aqui é que não é tão óbvio assim, que é do sistema internacional. Tá legal? Esse ampere-hora, por exemplo, é a unidade de carga das baterias de automóvel. Não sei se você já teve essa experiência, né? De chegar no carro, quando tu apertar o botão, não faz barulho, faz nada. Então, o que houve? Aconteceu isso comigo tem poucos dias. Parei no shopping, aí fui na academia, não sei o que e tal, dei uma passeada no shopping, comprei um negocinho. Quando eu desci, tava já atrasado, diretor. Meia hora. Tinha meia hora para chegar no colégio. Aí quando eu desci para ir, já pronto, né, que eu tinha já tomado banho na academia, isso aqui. Fui apertar o botão, cadê? Acabou a bateria. Aí tu tem que ligar pro cara, né, para ir lá levar a bateria. Aí ele pergunta, tu quer uma bateria de quanto? 50 amperes ou 60 amperes? Eles falam assim. Só que não é 50 amperes ou 60 amperes, é 50 ampere-hora ou 60 ampere-hora. Mas aí como a gente é preguiçoso, a gente não fala ampere-hora, a gente fala só amperes, né? Mas na verdade, o que define a bateria que você vai comprar ali é a carga dela, é ampere-hora. Aí eu, obviamente, né, fazendo o meu papel, falei, me vê uma de 60 ampere-hora, por favor. Aí o cara, você quer uma de 60 amperes? Aí eu, isso, uma de 60 ampere-hora. Aí ele, tá legal, vou levar de 60 amperes. Falei, então traz pra mim a de 60 ampere-hora, por favor. Ele ficou falando ampere e eu ampere-hora. Eu não sei se ele foi achando que estava me corrigindo e eu fiquei, entendeu? Ninguém corrigiu ninguém e cada um ficou com a sua. Mas tá tudo bem. Então é uma outra unidade que pode aparecer. Tá legal? Beleza. Outra coisa importante, ó. Eu poderia te dar um condutor ali onde a corrente elétrica variasse do tempo. Se a corrente elétrica variar em função do tempo, porque isso aqui, ó, essa formulazinha, isso vale para corrente constante. Isso aqui, ó, é para uma corrente constante. Né? Uma corrente média, que a gente fala. Por mais que a corrente varie, você está admitindo que ela tem um único valor. Você está calculando uma corrente média. Uma corrente constante. Se a corrente variar, pode acontecer, inclusive tem questões que ele te dá esse gráfico, o que você pode fazer é o seguinte. Às vezes acontece isso. A corrente aumentou aqui, ó. Tá vendo? A corrente começou com um valor e conforme o tempo foi passando, ela aumentou. E aí o que ele pode pedir para você? Calcule a carga. Calcule a carga que passou nesse condutor aí. Calcule o quê? Ele te dá o I, te dá o tempo, né? O gráfico entre os dois, calcule o quê? E aí que tá parado, ó. Qual é o valor do I que você vai jogar aqui? Porque o I, ele começou com um valor e foi subindo e cada instante ele tinha um valor de corrente diferente. Até que chegou nesse momento aqui, a corrente vale tanto. Começou com 5 amperes, acabou com 10 amperes. Beleza. É muito comum o cara chegar lá e botar o 10 aqui, no tempo de 10 segundos, 10 vezes 10, acabou. Tá errado. Porque aqui a corrente variou. Qual é o valor que você vai botar aqui? Você tem que botar um valor médio.
Essa fórmula aqui é para corrente constante, né? Ou uma corrente média. Se a corrente está variando, você não pode botar... Qual o valor que você vai botar? O mínimo? O máximo? Qual o valor que você bota ali? Então, normalmente, quando ele te dá esses gráficos, o que você vai fazer aqui para poder resolver isso? Olha aqui, ó, você tem uma informação importante. A área do gráfico vai ser numericamente igual à carga. A carga em coulombs, né, que passou ali. Quer dizer, em coulombs, se isso aqui tiver em ampere, isso em segundos, né? Mas no sistema internacional, tá ali, ó. Você vai encontrar a carga que passou por esse condutor, fazendo a área do gráfico corrente pelo tempo. É a área do gráfico corrente pelo tempo. Tá bom? Então, se ele te der esse gráfico aí, você consegue achar a carga que passou através disso aí. Beleza? Outra coisa importante aqui que eu preciso comentar com vocês. Bom, mais pra frente a gente vai até falar sobre isso, né? Corrente contínua, corrente alternada. Eu vou deixar para falar isso no final lá do magnetismo, quando eu te apresentar como que a gente produz corrente alternada. Mas saiba que existem dois tipos de corrente aí que a gente vai trabalhar muito, que é a corrente contínua, que é, por exemplo, fornecida numa bateria, numa pilha. A corrente contínua é aquela que sempre sai de um polo em direção ao outro polo. Aí você vai ter sempre os elétrons indo de lá para cá. Essa é uma corrente contínua. A corrente alternada é quando os elétrons vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Mas aí não é na bateria que você produz. Na bateria é uma corrente contínua, porque você tem sempre um lado negativo e um lado positivo. A corrente alternada é a que, por exemplo, sai na tua tomada aí, que é a que é produzida lá nas usinas. Porque a água desce, faz as turbinas girarem, e essas turbinas, lá na ponta, é como se tivesse um ímã lá, né? Esse ímã, ele girando, ele ora atrai os elétrons, ora repele, atrai, repele, atrai, repele, atrai, repele. Aí os elétrons ficam fazendo isso, ó. Então no fio, o elétron faz isso, ó. Ele ora tá indo, ora tá voltando, ora tá indo, ora tá voltando. A gente chama isso de corrente alternada. Então tem certas diferenças. Alguns aparelhos funcionam só com corrente alternada, outros só com corrente contínua. A gente vai falando isso conforme a gente vai avançando aí, né? Mas tá aí esses dois tipos, ó. E só por uma curiosidade legal, né? Tem umas letrinhas que definem isso, né? O AC é a corrente alternada e o DC é a corrente contínua. Fica tranquilo que, por enquanto, não vai ter diferença nenhuma para você, você vai continuar calculando dessa mesma forma aí. Mas é só para poder, se por acaso vem alguma questão isso, já saber do que se trata, tá? Isso aqui é diferença de como que esses elétrons se movem, tá? Não tem nada além disso. É a diferença de como que essas cargas estão se movendo ali no circuito. Então fica tranquilo, se aparecer não é nada demais. Corrente alternada, corrente contínua, que inclusive é o símbolo do AC/DC, olha lá, o Leco já lançou ali, é isso mesmo. O AC/DC veio daí. Eu não sei, tem uma história aí, parece que o guitarrista lá é engenheiro elétrico. Uma parada assim. Aí eles viam essa parada direto no amplificador, porque o amplificador, ele recebe corrente alternada e sai corrente contínua, e toda hora tinha um AC, DC ali. Aí não sei qual foi a ideia deles, que falaram, cara, o nome da banda vai ser corrente alternada, corrente contínua. AC, DC. E o AC/DC tem até um choquinho, né? É o símbolo da banda mesmo. É o símbolo da banda mesmo, que é corrente alternada, corrente contínua. Show de bola? Cara, dá um print aí. Show de bola. Maravilha. E vamos lá, vamos fazer as primeiras questões aí pra gente ver como é que isso pode aparecer. Bota aí no... Isso. Bota aí na tela pra mim, diretor. Vamos lá, galera. Olha essa primeira questão. Já aparece, ó. Olha lá. Entrada C, saída DC, tá vendo?
Carregadores elétricos são projetados para fornecerem energia a baterias recarregáveis, como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. As especificações típicas de um desses dispositivos são carregador, olha lá. Presta atenção, por que isso? O carregador, ele é uma espécie de um transformador. Quando você liga o carregador na tomada, olha aqui, ó. Entrada é o que o carregador vai receber da tomada. Ele pode receber de 100 a 240 volts. Ou seja, esse carregador aqui, tu não precisa se preocupar se tu tá botando numa tomada de 127 ou de 220, ele aguenta. Aí ele vai receber 200 miliamperes. Esses 50 ou 60 Hz é a frequência da corrente alternada. Os elétrons vão e voltam 60 vezes por segundo. Inclusive, se você filmar a sua lâmpada aí, ó, na tua casa, pega o celular e filma em câmera lenta. Tu vai ver a tua lâmpada piscando. Porque a lâmpada da tua casa, ela tá piscando 60 vezes por segundo. Porque é a frequência da corrente alternada da tua casa. 60 Hz. Se você filmar em câmera lenta, tu vai ver que a tua lâmpada vai piscar aí do quarto. Filma e me marca, tá? @profertuneto, que eu vou repostar, a gente vai fazer essa. Tu filma aí para você ver. Isso aqui é a frequência da corrente alternada. Então o carregador, ele recebe isso da tomada. A saída é o quanto ele vai dar para a bateria. Quanto que ele vai dar para a bateria? Olha lá. Aí ele vai dar para a bateria uma corrente contínua. Ele recebe alternada, mas ele vai carregar a bateria com uma corrente contínua. Ele vai dar para a tua bateria uma DDP de 5 volts e uma corrente de 1000 miliamperes. Show de bola? E olha a bateria. Olha aqui com a bateria, o que ele deu? 4000 miliampere-hora. O que é miliampere-hora? Você tem que saber, ó. Esse miliampere-hora, 4000 miliampere-hora, vem cá. 4000 miliampere-hora é a unidade da carga. É o quanto a bateria consegue armazenar de carga. Miliampere-hora. Show? Volta lá então. Então o carregador, ele é um transformador. Ele recebe da tomada uma coisa e dá outra coisa para bateria. Olha lá, ele vai transformar 127 volts, por exemplo, em 5. A tua bateria não carrega a 127 volts, ela carrega 5 volts. Tanto é que você consegue carregar o teu celular no carro, né, ô diretor? A bateria do carro só tem 12 volts. Mas a tua bateria do celular só carrega 5. Tá tranquilo então. Aquele bagulhinho lá que você bota lá no isqueiro, né? Do carro. Aquilo ali também é um pequeno transformadorzinho que vai transformar os 12 volts do carro em 5, que é o que a bateria do seu celular precisa, que é por aí, 5, 7, 6, tá? Então um transformadorzinho, o carregador faz isso. Aí vamos lá, usando o carregador com corrente máxima, qual é o tempo total de recarga dessa bateria? Quando ela está totalmente descarregada, em hora. Se ela está totalmente descarregada e eu quero recarregar ela, eu tenho que dar para ela, para carregar ela toda, 4000 miliampere-hora, que é a carga dela. Quantas horas eu vou precisar para dar 4000 miliampere-hora para essa bateria? Usando a carga máxima, a corrente máxima, perdão, do carregador. Tá vendo que tem um monte de informação que você precisava saber isso? Porque olha aqui, ó. Qual é a corrente máxima que tu bota? O 200 ou o 1000? 200 miliamperes, que é corrente, é entrada, é o quanto o carregador está recebendo da tomada. O que ele vai dar para a bateria é 1000. Ó. Então, se você está carregando a bateria, você vai ter que olhar aqui para a saída do carregador. A saída do carregador é o que ele vai entregar para a bateria. Então, a corrente máxima que ele entrega para a bateria é 1000 miliamperes. E eu preciso de 4000 miliamperes. Quantas horas? 1000 miliamperes. Para totalizar 4000 miliampere-hora, quantas horas? 4, cara. É de cabeça. Vamos fazer, você vai ver como é que é mole a conta? Tá aqui, ó. É de cabeça. Olha lá. Mas a parada aí era o conceito, tá vendo? É você visualizar todas aquelas informações
e entender isso que a gente está falando. Ó. Esse é o tipo a questão do Enem. Típica questão. Ó. Então a bateria ela tem uma carga de 4.000 mAh e a corrente que a bateria recebe do carregador no máximo é de 1.000 mA. Ele quer o tempo em horas. Pô, moleza. Né? Vou jogar na formulazinha. Corrente é carga sobre tempo. A corrente é 1.000. A carga é 4.000. O tempo é o que eu quero. 4.000 dividido por quanto dá 1.000? 4, né? Se você passar o ΔT para lá multiplicando e o 1.000 para cá dividindo, 4 horas. Então tá aí. Já estava tudo bonitinho, ó. Miliampere-hora, miliampere. Se você botar tudo aqui na fórmula, o tempo vai estar em hora. Tá vendo que as unidades estão todas casadinhas? Acabou. Ó. O Paulo Vitor falou, nem parece que física é meu medo. Tá vendo? Cara, é isso, ó. A Beatriz falou, me embolei na interpretação. Tem muito a questão da interpretação. Verdade. É por isso que tem que fazer muitos exercícios. Quanto mais exercício a gente fizer, melhor a gente vai ficar. Mas tá vendo? Não é tão difícil. Não é tão difícil. Isso aparece, ó. Essa questão é do Enem. É um Enem PPL, alguma coisa assim. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima ali. Ó. Questão 2. Com o avanço das multifunções... Também questão do Enem, hein? Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como smartphones, tal, a bateria dos equipamentos torna-se cada vez mais crítica, a duração, né? O manual de um telefone diz que a quantidade de carga fornecida pela bateria é de 1.500 mAh. Olha o miliampere-hora de novo aparecendo numa questão do Enem. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em coulombs é de... Ou seja, a bateria tem 1.500 mAh. Quanto vale essa carga em coulombs? Ele quer que você passe de miliampere-hora para coulomb. Ele quer que você faça uma mudança de unidade aí, ó. E aí? Vou apagar aqui, ó, traz para cá. Maravilha, já printou? Vou apagar. A Daniele Fernandes está perguntando para mim assim, professor, quais assuntos de física eu devo focar mais para o Enem? Daniele, essa pergunta é muito clássica, né? Os alunos sempre me perguntam isso. Olha, é importante a gente saber todo o conteúdo, certo? Todo o conteúdo é importante. Até porque no Enem não vai cair só a questão que mais cai. Quando a gente fala assim, o que mais cai no Enem? É que estatisticamente esses assuntos mais aparecem. Mas isso não significa, e muito aluno pensa isso, isso não significa que o que mais cai é porque só vai cair isso. Os outros assuntos também caem. Só que eles caem menos, porque cai num ano, aí ficam 3 anos sem cair, aí cai outro, aí fica outro caindo. Mas naqueles 3 anos que não caiu, caiu outro assunto. Entende? Então, por exemplo, vamos supor que lá no Enem vai ter, ó, os assuntos que mais caem. Eletrodinâmica, que é esse que a gente está começando agora. Cinemática. Energia mecânica. Calorimetria. Ondulatória. Uma questão interpretativa ali de ótica. Então, te falei 6 assuntos aí, ó. Vamos supor que eu acertei, caiu uma de cada. Caramba, Arthur, caiu tudo que tu falou. Beleza, mas na prova tem 15. Então esses 6 assuntos caem todo ano. Mas são 15 questões. Então as outras 9 questões são dos outros assuntos. Aí vai ter um ano que vai cair dilatação, no outro não vai, aí vai cair não sei o quê, o outro não vai cair Leis de Newton, o outro não vai. Entende? Então cuidado com isso. A gente precisa estudar tudo. Precisa estudar tudo. Depois, mais pro final, quando estiver perto ali, aí sim a gente começa a focar nesses que são os assuntos mais aparentes e tudo mais. Mas é importante que você estude tudo. Tá? Então, os assuntos, o top 5 aí, que eu poderia dizer, eletrodinâmica, cinemática, calorimetria,
ondulatória e energia. Tá aí. Esses são os top 5 aí. Certo? Vambora, vamos para o número 2. Mas não deixe de estudar os outros, porque os outros caem. Ó, ele diz o seguinte, que a carga é de 1.500 mAh. Quero passar para Coulomb. Perfeito? Cara, para passar para Coulomb, lembra o que é o Coulomb? A carga vai estar em Coulomb quando a corrente estiver em ampere e o tempo estiver em segundos. Então pensa, a carga em mAh, isso aqui é como se você tiver carga, aqui. Eu posso dizer que carga é corrente vezes tempo, né? Se você multiplicar cruzado aqui, ó, aquela fórmula ali pode ser escrita assim, ó. Tem até gente que prefere usar a fórmula assim, que fica o kit. Carga é corrente vezes tempo. Então eu posso dizer que esse 1.500 mAh, eu poderia escrever, ó, esse 1.500 mAh é como se fosse 1.500 mA em 1 hora. Certo? Você tem aqui, ó, a corrente de 1.500 mA num tempo de 1 hora, isso dá uma carga de 1.500 mAh, por exemplo. Aí agora, se eu passar esse cara aqui para ampere e esse cara aqui para segundo, ampere vezes segundo é Coulomb. É isso que ele quer. Então vamos lá. Quanto é que vai ser essa carga em Coulomb? O 1.500 mAh, passando para ampere, é só você lembrar que o prefixo milli vale 10 a menos 3. Então no lugar do milli você bota 10 a menos 3, ó, 1.500 mAh. E lembra que 1 hora tem 3.600 segundos. Porque cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então 1 hora tem 60 vezes 60. São 60 pacotinhos de 1 minuto. De minutos, né? Onde cada pacotinho tem 60 segundos. Então 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Pronto. Agora se eu fizer essa conta, vai sobrar ampere vezes segundo. Ampere vezes segundo é o que a gente chama de Coulomb. Aí, ó, 10 a menos 3, gente, tá mandando você andar 3 casas para trás. Ou seja, eu posso cortar 3 zeros aqui e cortar o 10 a menos 3, ó. O 10 a menos 3 vai embora com esse 0, com esse 0 e com esse 0. Então fica 15 vezes 360. Esses 3 zerinhos aqui davam 1.000. Dava um 10 a 3. Esse 10 a 3, com 10 a menos 3, morre. Então sobra 15 vezes 360. 15 vezes 360, 360 vezes 10 dá 3.600. 5 vezes 360 dá 1.800. 3.600 com 1.800 dá 5.400. Então isso fica 5.400 ampere vezes segundo. Ampere vezes segundo quem é? É o Coulomb. Ou seja, 5.400 Coulomb. Tá? Lembrando que você pode fazer a conta devagarzinho, no cantinho aí, né? Separado, tá? Faz tranquilo, devagar. O que eu faço é porque o pessoal fica assim, caramba, Arthur, tu faz umas contas e tal. É porque eu divido os números. Por exemplo, 15 vezes 360, eu multiplico 360 por 10 e depois eu multiplico por 5. E aí somo. Porque 360 vezes 10 dá 3.600. Só botar um 0. Se vezes 10 deu 3.600, vezes 5 é metade. Então é 1.800. Então ficou 3.600 mais 1.800. Aí eu somo. 600 com 800 vai dar 1.400, papapá, 5. 5.400. Show? Mas você pode fazer com calma aí, devagarzinho. Ó, o Eduardo falou assim, prof, se não tiver em miliampere, como converter? Então, tá aqui, né, o Eduardo. O prefixo milli vale 10 a menos 3, ó. Então, por exemplo, de miliampere para ampere, você tira esse milli e bota 10 a menos 3. Certo? Acabou. O caminho contrário você multiplica. Ou então você pode pensar assim, ó.
Para você passar de ampere para miliampere, você multiplica por 10 a 3, que é por 1000. De miliampere para ampere, você multiplica por 10 a menos 3, que é dividir por 1000. Multiplica por 1000, divide por 1000. Bota um 10 a 3 ou um 10 a menos 3. Certo? Que é isso, que esse cara aqui vale um 10 a menos 3, ele é um milésimo. Tá bom, Eduardo? Ô, Arthur, Oi? eu poderia também, por exemplo, só passar de hora para segundo, né? Aonde? Aqui? De 1500 miliampere por hora para 1500. Miliampere segundo. Não, mas aí o miliampere segundo não é coulomb. Aí você teria milicoulomb. Para ter coulomb, diretor, essa corrente tem que estar em ampere e esse cara tem que estar em segundo. Se eu só passasse esse cara para segundo e não deixasse o 1500, eu acharia um número grandão, miliampere segundo. Aí ampere segundo é coulomb, então eu acharia um número em milicoulomb. Aí eu teria que automaticamente botar o 10 a menos 3 de novo para passar para coulomb, entendeu? Eu não podia fugir desse mili, não. Senão ficaria, se eu deixasse o mili, no final eu acharia milicoulomb. Tudo bem que tu ia chegar lá, porque tu ia achar um 5, tu ia achar 5 milhões e 400 mil milicoulombs. Ah não, mas tem essa opção, ó. Aí tem aí. Caraca, que verme, tá vendo? Por que tem esse cara? Porque se tu não passa o mili, tu acharia esse número, ó. Número aí, né? Em milicoulomb. Aí como o mili é um 10 menos 3, tu come 3 zeros, ó. Aí volta para a resposta certa, que é a letra C. Foi bom ter falado isso, diretor, tá vendo? Tem que ficar atento, ó lá. Se tu não passa o mili, tu errava. Maravilha, vamos embora. Ó, a Camila falou, era necessário colocar o 10 a menos 3? Tá aí, Camila, é essa a resposta, né? Era, né? Senão tu acharia a letra E. Tá vendo? Olha aí, mais uma do Enem, ó. Mais uma do Enem. O John falou assim, ó. E aí, Arthur, nesse caso, o fato de um celular descarregar mais rápido com o tempo é um processo natural da bateria ou é algo feito pelas empresas e tal? A tal da obsolência programada. Então, John, o que acontece é o seguinte, a bateria ela tem uma quantidade de carga, né? Certo? Como que essa carga vai ser usada pelo celular? Isso vai depender muito do que você está fazendo no celular. Entende? O que a gente está calculando aqui é a quantidade de carga que ela armazena. Agora, se esse celular vai consumir essa carga toda em pouco tempo ou muito tempo, aí vai depender do que você está fazendo com o celular. Veja que essa questão a gente está falando assim, para carregar o celular. Aí uma vez que o celular está carregado, vamos lá, pô, tu só está falando com ele no telefone, ele vai consumir uma quantidade de carga, porque ele vai precisar de uma corrente elétrica de tanto. Mas se você estiver usando só o FaceTime, para tu falar olhando, aí tu vai gastar um pouco mais, porque ali vai precisar de mais corrente elétrica. Porque você vai ter que estar usando a tela também, né? Quando você bota no ouvido, a tela apaga. Você está usando só uma parte do celular ali, só um componente. Alguns componentes. Quando você fala no FaceTime, você já está usando a tela também. Certo? Aí você, por exemplo, está vendo um vídeo. Caramba, você está baixando esse vídeo e usando e vendo ele. Então, dependendo de quantos dispositivos você está usando do seu celular, aquela bateria ali, aquela carga ali vai ser consumida rapidamente ou não. Mas isso vai depender do que você usa no celular, entendeu? Beleza? Maravilha, vamos embora. Ó, a figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Ele já está falando que a corrente é 2 amperes, que o notebook precisa. Quando a bateria está completamente carregada, qual é o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente? Beleza, vamos lá. Ó, você está lá na prova, o cara já falou que o notebook, ele precisa de 2 amperes para funcionar. 2 amperes, ó, que se eu multiplicar por 10 ao cubo, eu passo para miliampere. Ou seja, 2 amperes, gente, é a mesma coisa que 2.000 miliamperes. Lembra do seguinte, ô diretor, quer ver? É fácil.
Pensa no ampere, pensa como se fosse um litro. 2 litros não são 2.000 mililitros? É isso. Cada 1.000 mililitros tu tem 1 litro, né? Então cada 1.000 miliamperes tu tem 1 ampere. O milli é a mesma ideia. O milli é um prefixo que simboliza milésimo, que vale para tudo. Mililitro, miligrama, milímetro, milissegundo, miliampere, mili tudo. Tá? Já coloquei aqui só para garantir, mas estou botando aqui só para a gente poder lembrar aquilo lá. E ele quer o tempo que o notebook funciona ali, porque ele pode funcionar, né? Com essa bateria. Caramba, mas olha só, tá faltando uma parada aqui, né? Capacidade da bateria. Tá faltando a carga. Se ele não me der essa informação, não tem como saber. Vamos voltar lá para a questão para ver? Porque no texto ele não me deu, mas ele me deu uma figura. Olha que bacana, cara, o Enem. Você tem que procurar na figura aonde está a carga. E tem, ó, tem um monte de informação aqui, mas tá vendo que tem 1 miliampere-hora aqui, ó? 4.400 miliampere-hora. Pronto, achei a informação. Que ele não fala para tu. Tu que tem que ter essa sagacidade de olhar. Porque assim, é como se estivesse simulando a tua vida, né, ô diretor? Porque na tua vida, quando você pegar o notebook, você tá com um problema desse da tua vida, você quer resolver, você quer procurar saber isso na tua vida, você vai olhar a bateria do notebook. Você que vai ter que saber qual é a informação que é importante. Né? Não vai estar um troço lá apontando, lá uma seta apontando para você na vida. Não vai, o narrador da vida não vai estar falando para você, olha, a carga é você que vai ter que olhar. Então, de todos esses dados, você vai ter que identificar. Aí eu já identifiquei, ó, que tem 1 miliampere-hora. Ou seja, 4.400 miliampere-hora. Ah lá, aí agora fica contigo, ó. Tu quer passar esse cara aqui para ampere-hora, e aí tu usa o 2 ampere? Ou tu passa o ampere para miliampere e usa esse cara em miliampere? Entendeu? Entendeu, diretor? Ou tu usa todo mundo em miliampere, ou tu usa todo mundo em ampere. Tu não pode misturar. Eu não posso pegar o 4.400 e usar o 2. Aí dá errado. Então, como eu já passei o 2 ampere para miliampere, pronto, eu vou usar esse valor e esse valor. Show de bola. Aí eu vou ter lá, ó, corrente é igual a carga sobre tempo. A corrente vai estar em miliampere. A carga vai estar em miliampere-hora. Aí eu vou descobrir o tempo em hora. Eu vou descobrir o tempo em hora. Depois eu passo isso para minuto. Não tem problema, porque ele quer em minutos. Mas passar de hora para minuto é mole. Você multiplica por 60. Cada hora tem 60 minutos. Então vamos lá. Ó. Vou passar o ΔT que está dividindo para lá multiplicando. E vou passar o 2.000 para cá. Então ΔT vai ficar 4.400 dividido por 2.000. Aí, ó, vou cortar 2 zeros com 2 zeros. 44 dividido por 2 dá 22. 22 dividido por 0, por 10, né? Dá 2,2. 2,2 o quê? Horas. Porque esse cara está em miliampere, esse cara está em miliampere-hora, então o tempo está em hora. 2,2 horas. Como ele quer em minutos, para passar de hora para minuto, você multiplica por 60. Cada hora tem 60 minutos. Então, 2,2 vezes 60, ó, multiplicar por 60, olha lá, gente, olha como é que eu faço. Multiplicar por 60 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e por 6. Então, se eu multiplicar por 10, anda com a vírgula, fica 22. 22 vezes 6. Aí, pô, 6 vezes 20 dá 120. E 6 vezes 2 dá 12. 120 mais 12, 132. Minutos. Tá aí. Então esse notebook pode ficar ligado aí 132 minutos. Tá bom, né? 2 horas e 12 minutos. O famoso 2 horas e 12 minutos. Maravilha, diretor? Tirar o print rapidinho. Isso, tira o print aí, galera. Por favor, 1, 2 e 3. Ó, e tem mais questões aí nesse nosso material, nesse pique. Faz aí, cara. Faz aí, pega esse material aí, faz aí a questão 4, questão 5, né? E depois, qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Então tá aí, ó, primeiro assunto de eletrodinâmica, importante, cai pra caramba. Obrigado aí pela sua atenção, obrigado aí pela participação, né? O sextor da física, lá, a galera toda aí, ó, Leco, Milena, Galego, Paloma,
fã da Mili, Ana Karina, Marília, todo mundo presente. Obrigado, gente. Valeu, brigadão. Mais uma vez, foi um prazer. Um bom final de semana para vocês aí. Um forte abraço e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.